noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Pente fino no Bolsa Família. Ministério do Desenvolvimento Social afirma ter indícios de que 2,5 milhões de famílias recebem o benefício de forma indevida. Presidente Lula viaja aos Estados Unidos para encontro com Joe Biden na Casa Branca. Entre as pautas a serem discutidas amanhã estão economia e clima. E você vai ver também. Relatório do Ministério da Saúde aponta que mortalidade infantil Yanomami é 10 vezes maior que o resto do país. Desnutrição é uma das principais causas de morte. Alimentos mais caros fazem inflação subir no país. É o 4º mês seguido de alta. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Voltamos já. Mais de 280 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil. Em Belo Horizonte, o número de moradores sem teto triplicou nos últimos 10 anos. Os dados são do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas. Veja na reportagem de Rodrigo Cabral. Ivanilson vive em situação de vulnerabilidade há 6 anos. Ele veio para as ruas depois de cumprir pena em uma penitenciária. Eu passei 10 anos fora, quando eu voltei, a minha mãe já tinha ido para o céu, né? Não quis mais saber de voltar para casa, mas por causa dela. A pessoa mais que eu amo nessa vida é ela, né? A vida debaixo de um viaduto na região central da capital mineira é cheia de incertezas e dificuldades. Ele é cadeirante e diz que nunca recebeu ajuda do poder público. O que falta mais é o apoio desse povo, sabe? Esse povo podia ajudar nós, né, cara? Era melhor entrar dentro do carro e ver o que a gente passa na rua. Segundo a Prefeitura, Belo Horizonte tem 5.344 moradores nessa situação, número 3 vezes maior que o registrado há 10 anos. Os dados fazem parte do Censo da População de Rua, feito em parceria com a Faculdade de Medicina da UFMG. O censo foi feito em outubro do ano passado. Mais de 300 pesquisadores percorreram as 9 regionais da cidade. 35% dos entrevistados afirmaram que vieram para a rua durante a pandemia. O levantamento identificou também um envelhecimento da população de rua e muita gente com problemas de saúde. Quando você tem metade da população que declara ter um problema de saúde mental e só 2,2% deles acessa cuidados de saúde mental nessas unidades, que são as unidades da prefeitura para isso, eu acho que esse é um ponto muito importante. Já uma pesquisa do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas apontou que Belo Horizonte é a capital do Sudeste com maior número proporcional de pessoas em situação de rua. 340 para cada 100 mil habitantes. Há famílias inteiras desabrigadas, debaixo dos viadutos, debaixo das marquises. Há muita gente na rua necessitando de um ombro amigo e de uma ajuda. No ranking nacional, BH aparece em segundo lugar, atrás de Boa Vista, capital de Roraima, que tem 411 pessoas vivendo nas ruas para cada 100 mil habitantes. São Paulo é a terceira, com 300 a cada 100 mil. A gente já sabe, por exemplo, que temos que fazer um investimento de maior envergadura para enfrentar as questões de saúde, saúde mental, a questão de acesso à odontologia, enfim. E a mesma coisa na habitação, as pessoas querem sair da rua. Em todo o país, mais de 280 mil pessoas vivem nas ruas. Realidade que Halston enfrenta há 3 anos, depois que perdeu os pais e a filha num acidente de carro. E falta um apoio de uma pessoa que quer ver a gente bem. O governo reduziu de 40% para 5% a parcela que pode ser descontada de benefícios como Bolsa Família em consignados. As novas regras para esse tipo de empréstimo foram publicadas hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Com as novas normas, o governo reduz o valor que beneficiários do Bolsa Família e de outros programas sociais poderão pegar emprestado. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União, o pagamento precisará ser feito em no máximo 6 parcelas, que não poderão ultrapassar 5% do valor do benefício. Os juros cobrados pelas instituições financeiras também não podem ultrapassar 2,5% ao mês. A lei que ampliou o crédito consignado para quem recebe o Bolsa Família foi sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro no ano passado. Fruto de uma medida provisória, esse tipo de empréstimo foi criticado por integrantes do atual governo, que alertam para a possibilidade de superendividamento das pessoas de baixa renda.
As instituições financeiras que oferecem esse tipo de crédito anunciaram que vão analisar as novas condições. Na Caixa Econômica Federal, que é responsável por 80% dos empréstimos concedidos, a modalidade está suspensa desde o dia 12 de janeiro. Para quem já fez o empréstimo consignado pelas regras antigas, nada muda. Os valores deverão ser pagos de acordo com o contrato assinado. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, confirmou hoje que o governo fará uma análise detalhada de benefícios do Bolsa Família com suspeitas de irregularidades. Segundo o ministro, mais de 2,5 milhões de pessoas podem ter fraudado o benefício e, por isso, terão o pagamento cancelado. Nós temos ali, infelizmente, pessoas com renda elevada, pessoas, acreditem, com 9 salários mínimos para mais e recebendo Bolsa Família. Há indícios em várias investigações da troca, não é, por voto, ou seja, cartão sendo distribuído com critério eleitoreiro em muitas regiões do Brasil. Nós temos aí um foco de mais ou menos 10 milhões de beneficiários que estão ali na linha da avaliação. Os 2,5 milhões destes que recebem têm grandes indícios de irregularidade. Aí nós vamos ter uma regularização, né, onde alguns perderão aquela renda que estava. Importante fazer esse pente fino, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a ampliação da validade das vacinas bivalentes da Pfizer contra a Covid-19. O prazo de validade, que era de 12 meses, passa a ser de 18 meses. Os cuidados de conservação foram mantidos, entre eles o armazenamento em temperatura entre 90 e 60 graus negativos. As vacinas Comirnaty bivalentes oferecem proteção contra a variante original do vírus e contra outras cepas, incluindo a Ômicron. Elas estão autorizadas como dose de reforço na população a partir de 12 anos. A comissão externa do Senado, que vai acompanhar a situação dos Yanomami, chegou a Roraima. Uma das ações dos senadores será fiscalizar a saída dos garimpeiros das terras indígenas. Durante uma coletiva de imprensa em Boa Vista, o delegado da Polícia Federal, Humberto Freire, disse que vai investigar os financiadores do garimpo ilegal na região. De acordo com a Polícia Federal, após a retirada do grande número de pessoas que participavam do garimpo ilegal em terras indígenas, o foco será acabar com a estrutura que garante o funcionamento da atividade. Ontem, policiais realizaram uma operação para combater a extração ilegal de ouro. Os mandados foram cumpridos em Goiânia e em uma fazenda no Pará avaliada em 200 milhões de reais. O delegado Humberto Freire, que atua nos inquéritos para apurar as responsabilidades pela crise humanitária dos Yanomamis, afirma que é preciso combater os financiadores do garimpo. As pessoas que financiam, as pessoas que fazem lavagem daquele lucro auferido criminosamente com a retirada desse minério, elas têm uma responsabilidade muito maior e isso está sendo investigado já dentro dos inquéritos que foram instaurados pela Polícia Federal. Hoje, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que a Agência Nacional de Mineração vai transferir para a FUNAI mais de 6,5 milhões de reais que devem ser arrecadados em um leilão de cassiterita. O minério foi extraído de maneira ilegal das terras Yanomamis e o dinheiro deve ser usado para as ações de ajuda humanitária aos indígenas. O garimpo ilegal contamina os rios, reduzindo a possibilidade de pesca e poluindo a água de consumo dos indígenas. Um relatório do Ministério da Saúde aponta que a taxa de mortalidade no território Yanomami atingiu 10,7 pontos para cada 1.000 habitantes no início de 2020. As principais causas de morte são malária e desnutrição. Além disso, o índice de mortalidade dos indígenas superou em mais de 3 pontos o de mortes por Covid-19 em todo o país no início da pandemia. Hoje, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, sobrevoou a região de Surucucu, onde será montado um hospital de campanha. Ele acompanhou as ações de assistência da Força Aérea.
O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, apresentou requerimento para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, seja convocado a depor na Câmara para falar sobre política de juros. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, tem os detalhes. Igor, mais uma vez, juros voltam a ser motivo de debate e eu acho difícil que uma convocação, quer dizer, uma obrigação do presidente comparecer à Câmara, tenha apoio num Congresso de centro-direita, mais conservador. Aliás, os presidentes da Câmara e do Senado já disseram que são a favor da autonomia do Banco Central. Como é que está esse debate por aí, Igor? Pois é, mais uma polêmica em torno da alta dos juros, Amanda? Boa noite a você, também ao Augusto e a todos que nos acompanham. O deputado Lindbergh Farias quer que Roberto Campos Neto explique por que a taxa Selic foi mantida em 13,75% pela 5ª vez consecutiva durante a última reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária. O requerimento foi apresentado, como você disse, Amanda, em meio às críticas do presidente Lula à política monetária do Banco Central. Inclusive, Lula chegou a questionar a autonomia da instituição, que é tão defendida pelo presidente das duas casas aqui no Congresso Nacional. Mais cedo, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, esteve aqui na Câmara, onde a gente fala ao vivo nesse momento, e defendeu o requerimento de Lindbergh Farias. Segundo ela, não há nada de errado em discutir a política monetária, já que a atuação do Banco Central tem prejudicado os planos econômicos do governo. Vamos ouvir o que disse Gleisi Hoffmann. Isso vai trazer recessão, vai trazer desemprego. Esse é o problema. O país precisa de crescimento, o país precisa de emprego. Não pode ter uma política monetária que jogue contra isso. Não foi essa política aprovada nas urnas. Eu não vejo problema nenhum. Se ele está tão seguro que isso é correto, ou quem o apoia, deve fazer um debate no Congresso Nacional. Bom, e para aumentar a polêmica, a oposição se posicionou assim de forma contrária a esse requerimento e disse que essa é uma tentativa de intimidar o presidente do Banco Central. Os oposicionistas afirmaram ainda que essa é mais uma tentativa do governo de transferir para a instituição a responsabilidade dos danos provocados pelos juros, que subiram por causa, segundo eles, da PEC que foi aprovada e que aumenta os gastos públicos. Eu lembro a vocês que o requerimento do deputado do PT ainda precisa ser votado e aprovado no plenário. A oposição acredita que esse tema sequer vai ser votado porque não é de interesse, segundo a oposição, do presidente da Câmara, Arthur Lira. O próprio Lira falou sobre a autonomia do Banco Central hoje durante uma agenda no Paraná. Ele disse que esse modelo é adotado no mundo inteiro e que deve ser mantido aqui no Congresso Nacional. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Igor. O presidente Lula viajou aos Estados Unidos, aliás, chegou lá há pouco, onde vai se encontrar com o presidente americano Joe Biden. A reunião acontece amanhã na Casa Branca. A economia e o clima são alguns dos assuntos que serão debatidos. Quem está lá acompanha tudo de pertinho é nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Que frio, hein, Kennedy? Você já está toda agasalhada aí em Washington, D.C., muito elegante. Kennedy, conta pra gente, porque tem um debate rolando também, uma espécie de Guerra Fria 2.0 entre China e Estados Unidos. Onde é que o Lula se encaixa? Ele vai ficar no meio dessa queda de braço? Porque daqui a pouco ele tem uma outra visita esperada para a China, né? Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a quem está nos assistindo. Exatamente, Amanda, é um jogo de equilíbrio entre Estados Unidos e China que o presidente Lula pretende fazer. As relações de Brasília com Pequim incomodam Washington, e as relações de Brasília com Washington incomodam Pequim. O Brasil não é uma república de bananas, um país pequeno que tem que chegar aqui nos Estados Unidos e pegar as instruções e se comportar como um quintal americano. Tampouco ele pode ser um satélite dos interesses chineses, que tem avançado sob áreas de influência do Brasil, na América do Sul, na própria África, por exemplo. Portanto, dentro da estratégia política e da política externa, da geopolítica, é interessante fazer um jogo de equilíbrio entre esses dois países. A China é o nosso maior parceiro comercial. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial, mas são o primeiro país em investimento direto. E há toda uma agenda em comum entre Brasil e Estados Unidos que se choca, por exemplo, com valores chineses. Por exemplo, os dois países, Brasil e Estados Unidos, viveram recentemente uma ameaça às suas democracias com presidentes de extrema-direita, o Donald Trump e o Jair Bolsonaro. Isso é algo em comum entre o Lula e o Biden. Mudança climática está no topo da agenda para os americanos. O presidente Biden tem insistido muito nesse assunto nos discursos dele e o presidente Lula também. Então essa é uma área na qual provavelmente haverá possibilidade de sair alguma coisa concreta, né? Talvez recursos americanos
para o Fundo Amazônia ou para outro tipo de fundo que reúna os países da região amazônica, que o Lula pode ser um articulador dessa ajuda. Ao mesmo tempo, não é uma viagem para me dar um dinheiro aí. O Lula quer estabelecer uma governança global para que se cumpram os acordos climáticos, que muitas vezes esses acordos são feitos, quando chegam nos países, eles não cumprem o que foi acordado internacionalmente. Portanto, o jogo de equilíbrio geopolítico interessa ao Brasil fazer esse jogo entre Estados Unidos e a China, Amanda. E, Kennedy, o que mais podemos esperar, então, desse encontro aí do presidente Lula com o presidente Joe Biden aí em Washington amanhã? Augusto, uma grande questão em aberto é como o Biden vai receber a proposta do presidente Lula de se criar um grupo de paz de países não envolvidos diretamente no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Por quê? Lula considera, né, que a União Europeia e os Estados Unidos eles têm participação indireta na guerra. É o que explica a Ucrânia ter resistido tanto ao poderio bélico, ao poderio militar da Rússia. A ideia do Lula, como nos disse em entrevista na semana passada, é sugerir China, Indonésia, México, Argentina, Brasil, algum país da África, para participar de um grupo que possa mediar um acordo entre Rússia e Ucrânia. A gente já viu no passado, quando o Brasil com a Turquia quis mediar um acordo nuclear com o Irã, os Estados Unidos e a França bombardearam. Na época, o Barack Obama e Nicolas Sarkozy bombardearam essa iniciativa. Vamos ver se o Biden vai aceitar isso bem ou se será um ponto de discórdia, porque o Biden tem uma posição muito clara de ajuda à Ucrânia. Mais uma vez, o Lula insiste numa reforma da ONU para tratar desses conflitos, porque é a desmoralização da ONU que permite, né, a invasão, como a Rússia fez, sem ligar para o Conselho de Segurança da ONU. O Biden, da parte dele, quer o reconhecimento claríssimo de que a Rússia é agressora, ela é invasora, ela que está ocupando o território de um outro país. Então, isso me parece ser um ponto delicado da viagem. A gente vai ver amanhã, como, ao final do encontro, como que eles vão lidar com essa questão da Ucrânia e da Rússia. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Amanhã você traz mais notícias de Washington para a gente. E olha, no programa É Notícia, que vai ao ar hoje às 11h45 da noite, Kennedy Alencar entrevista Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. Na entrevista, Viana destacou a mudança da política externa do Brasil após a volta de Lula ao governo. A Apex está com uma fase nova, na hora que o presidente traz de volta o que a gente chama de diplomacia presidencial, que estava completamente ausente. O Brasil estava ausente do mundo, também não estava presente aqui na vida dos brasileiros, a não ser para piorá-la. O presidente Lula é um trator, que eu chamo assim, no vender os produtos brasileiros, fazer o Brasil ganhar importância no exterior. Viana ainda analisou a relação entre Brasil e África após os 4 anos do governo Bolsonaro e afirmou que pretende fortalecer a relação comercial com o continente. O presidente que passou não foi uma vez à África, a nossa origem, né? E tem um potencial enorme. Quem está na África? A China. O Brasil também tem que estar na África. É provável que a gente fortaleça a presença da Apex na África para que a gente possa ter um mercado que receba produtos nossos e que a gente possa ter parcerias com mercadorias e produtos vindo para o Brasil. A África, a América do Sul e Caribe vão ter o olhar que o Brasil deixou de ter nos últimos anos. A Justiça revogou a prisão domiciliar do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ao vivo, o repórter Tony Vendramini tem mais informações. Boa noite, Tony. Quer dizer que o ex-governador está agora oficialmente em liberdade, mas terá que cumprir algumas medidas cautelares, é isso? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiram pelo relaxamento da prisão por 4 votos a 3. A prisão domiciliar de Sérgio Cabral vai ser substituída por medidas cautelares. Ele vai ter que continuar usando a tornozeleira eletrônica e também vai ter que se apresentar uma vez por mês à Justiça. Além disso, o passaporte do ex-governador será apreendido. Esse processo é referente à Operação Calicut, que levou Sérgio Cabral à prisão em 2016. Em dezembro, o ex-governador já havia sido beneficiado por uma decisão do STF em um outro processo e, por isso, pôde deixar o batalhão especial prisional em Niterói, na região metropolitana, para cumprir a prisão domiciliar. Sérgio Cabral ficou preso em regime fechado por mais de 6 anos. Na decisão, a Corte considerou que houve excesso de tempo de custódia e também que Sérgio Cabral não oferecia risco à ordem pública e nem à instrução do processo. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony, pelas suas informações.
E a Polícia Militar do Rio de Janeiro expulsou da corporação o sargento reformado Rony Lessa. Ele está preso desde 2019 pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Lessa respondia a processo disciplinar na PM desde que foi condenado por destruição de provas relacionadas às mortes. No ano passado, ele foi condenado a 13 anos de prisão por comércio ilegal de armas e mais 5 anos por tráfico internacional de armas, acessórios e munição. Em São Paulo, uma lei que entrou em vigor vai garantir ajuda financeira a mulheres vítimas de violência doméstica. Elas terão direito a auxílio aluguel. A Luana já sofreu maus tratos de 2 parceiros. Na última vez, ela foi resgatada pelo sobrinho enquanto gritava dentro de casa. Grávida de 8 meses da Maria Júlia, ela foi acolhida por uma instituição onde está até hoje. Mas, assim, foi muito difícil, viu? Foi difícil conviver com ele. Foi aterrorizante mesmo. Muito ruim mesmo. Assim como a Luana, todos os anos centenas de mulheres são vítimas de violência doméstica. Dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mostram que só no ano passado, o número de medidas protetivas expedidos a mulheres foi de 74 mil, um aumento de 11,5% se comparado com o ano anterior. Infelizmente, nem todas sobrevivem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em 2022, 187 mulheres foram vítimas de feminicídio, o equivalente a um assassinato a cada 2 dias no estado. Muitas mulheres se reconhecem nessa situação de estarem sendo vítimas de agressão, mas se sujeitam, se mantêm nesse lugar porque não têm condições econômicas, financeiras para se manterem sozinhas. Diante desse cenário, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica no estado de São Paulo. Medida essa que visa garantir que a vítima recomece a vida longe de seu agressor. As mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade individual e social têm direito a esse aluguel solidário. Primeiro, ela tem que estar inserida num contexto de violência doméstica e familiar. Segundo, deve ter a invulnerabilidade social. Ela deve ganhar até 2 salários mínimos. Terceiro, ela tem que pedir e ter a concessão de uma medida protetiva de urgência. O governo paulista vai definir em até 90 dias o valor do aluguel social. Mulheres em situação de vulnerabilidade que possuem 2 ou mais filhos menores de idade terão prioridade. O pagamento do benefício vai ocorrer independentemente da concessão de outros auxílios sociais. Eu falo para ela que denuncie, né? Não deixe de denunciar, porque denunciar é muito importante, né? Eu sei que dá vergonha, tudo, mas tem que denunciar. Senão, nunca vai parar isso daí, né? Um homem foi preso no Rio de Janeiro suspeito de fraudar registros médicos para profissionais que atendiam traficantes baleados em confrontos. Ele também atuava sem licença no país. Johnny Teixeira Carreiros, de 38 anos, foi preso na porta de um hospital particular da zona norte do Rio. Ao ser abordado, ele negou a acusação, mas logo depois acabou confessando o crime. O suspeito estava em uma ambulância com um paciente transferido da Baixada Fluminense para a capital. Segundo a polícia, Johnny atuava com registro cancelado por fraude. Ele cursou medicina fora do país, mas não fez o Revalida, exame que habilita médicos formados no exterior para trabalhar no Brasil. As investigações também indicam que Johnny fazia parte de um esquema que fraudava registros no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro para supostos alunos de uma universidade federal da Bahia. A suspeita é que estas pessoas atendiam traficantes baleados durante confrontos. A inflação subiu 0,53% em janeiro. A alta dos alimentos foi o que mais pesou no bolso do brasileiro. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumula alta de 5,77% nos últimos 12 meses. Seu Hermídio trabalha vendendo quentinhas. No último mês, passou a pesquisar mais para a compra dos ingredientes. Hoje, para a pessoa trabalhar, ele tem que pesquisar bastante para poder
ter um lucrozinho, um pouquinho. Segundo o IBGE, em janeiro os alimentos puxaram a alta de 0,53% do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país. O grupo de alimentação e bebidas apresentou alta de 0,59% e contribuiu com 0,13 ponto percentual no índice. Os grandes vilões foram a batata inglesa, o tomate, as frutas e o arroz. Assustado com o aumento, seu Ricardo decidiu levar uma quantidade menor de tomates. Meses atrás estava na faixa de R$4, R$5, agora está próximo de 10, né? Eu acho que duplicou o preço, pelo menos, né? Pesa muito, tanto que eu peguei só 4. Né? Os transportes também pressionaram a inflação neste início de ano. Ficou mais caro se locomover. Governos e prefeituras reajustaram tarifas e os preços dos combustíveis voltaram a subir. A alta do grupo de transportes no mês foi de 0,55%. Os combustíveis subiram 0,68%, puxados pelo aumento da gasolina e do etanol. Por outro lado, o diesel e o gás veicular ficaram mais baratos. Já as tarifas de ônibus urbanos registraram aumento de 0,91%. No Rio de Janeiro, o reajuste foi de 6,17% e o preço da passagem chegou a R$ 4,30. Não justifica, até porque os ônibus sem ar-condicionado, né, tá demorando demais. Preço alto desse não tem como as pessoas. Tem pessoas que não podem pagar. O grupo de comunicação foi o que apresentou a maior variação, com um aumento de 2,09%, puxado pelas altas da TV por assinatura e do combo de internet, TV a cabo e telefonia. O único grupo que teve queda foi o de vestuário. Com a variação registrada em janeiro, o IPCA acumula alta de 5,77% nos últimos 12 meses, abaixo dos 5,79% dos 12 meses anteriores. Os preços cederam um pouco, mas até abaixo do que o mercado tinha de expectativa. Porém, para a população de menor renda, continua ainda sendo um grande problema. Vamos voltar a Brasília, porque conforme as investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro avançam, novas informações e detalhes aparecem. Agora, mensagens extraídas pela Polícia Federal do celular do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, revelam que um dia antes dos ataques às sedes dos três poderes, ele disse ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que todo o efetivo da polícia seria usado. Por isso, conversamos com o repórter Igor Damasceno. Estou curiosa para saber o que disse essa perícia da Polícia Federal no celular do governador, até porque tem um pedido da defesa de Ibanez Rocha para que ele reassuma o mandato antes desse período de afastamento, antes de completar, né, o período de afastamento de 3 meses, não é isso, Igor? É isso mesmo, Amanda. Boa noite novamente a você, ao Augusto e a todos que nos acompanham. Vamos só contextualizar. Olha só, o celular do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi apreendido por policiais federais durante mandado de busca e apreensão na casa dele. Os investigadores tiveram acesso às mensagens trocadas por Ibanez durante a semana dos ataques terroristas aqui em Brasília. Eles fizeram essa perícia no celular e descobriram que um dia antes dos ataques, ou seja, no dia 7 de janeiro, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, enviou uma mensagem para Ibanez Rocha. Nessa mensagem, Rodrigo Pacheco se diz preocupado com a segurança do Congresso Nacional, porque, nas palavras dele, alguns manifestantes estariam com os ânimos exaltados. Ibanez Rocha respondeu Rodrigo Pacheco. Na mensagem, ele diz que todo o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal estaria nas ruas e que a segurança da esplanada dos ministérios iria ser reforçada. O problema é que o circuito interno de câmeras de segurança dos prédios públicos, também vídeos gravados durante as invasões e até mesmo depoimento de policiais militares, contestam essa mensagem que o Ibanez Rocha enviou para Rodrigo Pacheco. Isso complica a situação dele. Um dia depois, como a gente já sabe, dia 8 de janeiro, um domingo à tarde, os invasores acabaram depredando o Congresso Nacional. Durante a invasão no Congresso, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa
Weber também entrou em contato com Ibanez Rocha. Ela disse que estava preocupada com a segurança do STF, porque o Congresso Nacional já estava sendo invadido. As mensagens que Ibanez Rocha enviou para Rosa Weber, ele disse que estaria cuidando da situação e que tudo estaria sob controle. Minutos depois dessa mensagem, o STF foi invadido pelos extremistas e se transformou no prédio mais depredado, que ficou mais vandalizado e que mais demorou para ser restaurado. Essas mensagens complicam a situação de Ibanez. Hoje, a defesa do governador afastado pediu a devolução do celular dele e foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Aqui em Brasília, a Câmara Legislativa do Distrito Federal também abriu uma comissão parlamentar de inquérito para investigar Ibanez e a cúpula da Segurança Pública de Brasília durante as invasões. Agora, resta saber se o ministro vai poder devolver a Ibanez Rocha o comando do Distrito Federal. A gente segue aguardando. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.